Você ousaria fazer alguma correlação entre alta costura e radiestesia? Pode ser uma coisa meio esquisita, né? Mas fique comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Flávio Girol, diretor do Instituto Terra de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica. E hoje vou contar uma historinha para você. E essa história surgiu inclusive hoje de manhã, conversando com um amigo querido lá de São Paulo, estuda conosco em alguns momentos, enfim, e nós estávamos discutindo sobre um determinado tipo de procedimento. E aí, num momento da conversa, eu me lembrei de que eu, quando eu tinha meus 10, 15 anos, aproximadamente lá pelos anos 60 do século passado, a minha convivência, a minha mãe tinha uma convivência muito estreita com a alta costura brasileira. Com Denner, com Clodovil, Zuzu Angel não. Mas eu vou contar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena você entender um pouco sobre isso. O que é que tem a ver a alta costura com a radiestesia? Então, olha só. Tudo começou quando esse meu amigo me manda um vídeo com um praticante de radiestesia, um senhorzinho muito querido, muito dengoso até, fazendo algumas práticas radiestésicas, e eu olhei, eu já tinha assistido esse vídeo num outro momento, não me lembrava, e olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, que coisa singular, para não dizer outra coisa. E aí eu me lembrei da alta costura. Só para fazer talvez, claro que talvez você não se interesse por esse assunto, mas a alta costura, muito diferente do que as pessoas pensam, surgiu na Inglaterra, meados do século XIX, tá? Por Charles Frederick Worth. Esse personagem, ele tinha uma ascensão, né, na sua carreira, com uma pessoa muito simples e tudo. Ele tinha alguns hábitos de costurar, de fazer algumas roupas para a realeza, né? Ele teve essa oportunidade, dado o seu talho, que é uma expressão que se usa na alfaiataria, na costura. Ele tinha um talho muito específico, muito bonito, e realçava o encanto, a beleza, as curvas das senhoras, né? E por que não dizer de alguns cavalheiros da realeza inglesa. Charles Worth protagonizou um evento em Paris em 1958, pois ele foi para Paris, onde ele tirou as roupas do cabide e as colocou em modelos. Então, o desfile de passarela foi feito pelo Charles. E a partir daí começa a surgir o movimento da alta costura. Basicamente, a alta costura ele é oferecido ao seu cliente de forma artesanal. Quando você tem um produto, uma confecção, uma tendência de confecção feita para que seja consumido, isso é o prêt-à-porter. É a roupa de boutique, a roupa de prateleira, tudo mais. A alta costura é um trabalho feito para um grupo, para pessoas específicas, feito exatamente sob medida. Nessa época, minha mãe bordava para o Denner. O Denner era um estilista brasileiro, e ela fazia bordados para o Denner. Eu vou te contar as coisas que ela me dizia daqui a pouco. O que aconteceu ao longo do início do século, os períodos, as ebulições, as guerras na Europa, enfim, tudo mais? E o que estava acontecendo nesse período que fez surgir um grupo de indivíduos que começou a discutir sobre estilo. Estilo. Atenção no que eu vou te falar. Então, parte de alguns estilistas
tiveram o protagonismo, e eu referenciei alguns aqui dentro desse processo. Eu estou falando isso porque eu gosto desse assunto, eu acho um assunto muito bonito, né? E mostra bem o comportamento do indivíduo através da roupa, através da indumentária. Então nós vamos ter né, nesse transcurso do século XX, estilistas como Chanel, Dior, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Givenchy. Givenchy é a minha esposa tem um carinho especial por essa maison, não só de perfume, mas também de algumas roupas, né? Não que a gente tenha acesso à alta costura, mas o prêt-à-porter. E no Brasil, nós tivemos o Denner, o Clodovil e a Zuzu Angel como os expoentes da alta costura no Brasil. Então, é provável que você já tenha visto, agora eu vou entrar no assunto propriamente dito, é provável que você tenha visto alguns estilistas apresentarem as suas ideias na passarela, e esses estilistas acabam caindo no esquecimento, por uma única e exclusiva razão. Primeiro, tem um ego maior que o mundo, né? São extremamente orgulhosos e prepotentes. E acham que as suas ideias, os seus conceitos acerca do estilo, acerca da beleza, têm que passar pelo crivo da sua estupidez, da sua megalomania ou coisa que o valha. Então, os vestidos, as peças que vão para a passarela, muito antes de ser uma tendência, muito antes de ser uma expressão de moda, é uma aberração, é uma excrescência, é algo que não tem o menor sentido. E o que acontece com esses estilistas? Bem, esses estilistas, obviamente, sequer serão um asterisco na história da alta costura. Entretanto, se eu falo para você de Christian Dior, Jean-Paul Gaultier, Lagerfeld, que é um outro estilista também que eu acho ele super sacado, né? Muito antenado com as questões do comportamento humano e fez, já falecido, né? E deixou sua herança para sua gata, enfim. Mas deixa quieto. Então, o que acontece com esse estilista? Ele vai cair no esquecimento. Esse que não presta atenção naquilo que é a tendência e aquilo que é desconectado da condição sistêmica, funcional, orgânica. Tem roupa que... Como é que a pessoa usa aquela roupa? Como é que a pessoa se expressa através daquela roupa? Como é que a pessoa veste aquela roupa? Eu me lembro, então, a minha mãe recebia, né, eu ia... A empresa transportadora lá que fazia São Paulo, Ribeirão Preto, era a empresa Cometa, e nós morávamos no centro e eu ia buscar a encomenda na loja ali. Então essa encomenda vinha predominantemente do ateliê do Denner, e a gente recebia aquela encomenda, minha mãe vinha as instruções eram feitas por telefone, às vezes com ele ou com alguma de suas costureiras e tudo mais, e minha mãe recebia a peça que ia ser bordada juntamente com o traço do modelo a ser colocado naquela roupa, naquele vestido. E às vezes ela perguntava, meu Deus do céu, como é que alguém veste isso? Como é que alguém se cobre com isso? Outras não, outras eram peças maravilhosas, encantadoras. Mas aquela que tinha uma tendência, e o Denner teve esse papel, ele teve esse protagonismo no campo da coisa, mas algumas peças que ele utilizava, ela, meu Deus do céu, eram, sabe, não vestia, né? Ou vestia para uma única pessoa, servia especificamente para aquela pessoa, e ela não seria uma peça produzida para uma boutique, para o prêt-à-porter, ela sequer seria uma tendência de moda, por conta desse olhar muito exclusivo para aquele cliente, para aquela cliente, enfim, essa era a ideia. E aí, por que tem a ver isso com radiestesia? Então,
hoje e ao longo dos últimos 40 anos, a partir das publicações e a partir da tomada de posição de alguns radiestesistas, o que é que nós temos visto? Que algumas técnicas, algumas apresentações, algumas expressões radiestésicas, elas estão em desacordo com o que é orgânico. A técnica não veste na pessoa. Então eu estava olhando esse vídeo e aí eu percebia que primeiro, o fio do pêndulo com 2 dedos. E aí o rapaz lá com o dedo, com a ponteira em cima de uma tela de computador, e aí ele girava aquilo, e ele forçava o movimento do pêndulo, e depois, enfim, uma coisa completamente anacrônica. E aí, algumas pessoas olham para aquilo e acham que pode adaptar aquilo para a sua prática radiestésica. Acha que pode adaptar aquele modelo de prática como se aquele modelo de prática estivesse na prateleira. É uma coisa de boutique. E não é. Aquela prática, ela foi desenvolvida especificamente para aquela criatura. E eu tenho dúvida, repito para você, eu tenho dúvida se aquela técnica é eficiente. Assim como aquela roupa que era feita exclusivamente para um determinado momento, se aquela roupa poderia ser utilizada no dia a dia, mesmo uma roupa de festa, se ela poderia ser utilizada numa outra ocasião. Mas não. Voltando à radiestesia, aquele trabalho radiestésico é feito de um jeito que não pode ser replicado, não pode ser duplicado, não pode ser ensinado. Tá? Então eu estava vendo ele trabalhar de um tablet, me parece, né? O tablet, notadamente, por mais baixa que seja a tensão do equipamento, por mais sofisticada que seja a tela, e aquele não era, por mais sofisticada que seja a tela em termos de radiação, ela emite. Emite e perturba. Quando eu digo perturba, ela mexe com a sua dinâmica fisiológica. Mexeu com a sua dinâmica fisiológica, os resultados advindos da sua análise, do seu diagnóstico, vão ficar comprometidos. Tá? Então, quando você olhar para uma prática radiestésica, e essa prática radiestésica tem um caráter pirotécnico, se parece com um desfile de moda, se parece com uma passarela da alta costura, e você vai olhar para o estilista, ele está começando agora. Ele é um jovem, está começando agora. Ou ele é um velho, que agora que está querendo mexer num assunto como esse, está fazendo isso pela primeira vez. Mas está na passarela, está na mídia, está nos holofotes. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai mostrar 1, 2 vezes, daqui a pouco, os seus modelos, as suas criações. Bem, as suas criações passarão a ser algo medíocre, sem a menor importância, porque ela não veste, ela não calça naquilo que a radiestesia é absolutamente simples. Não tem nada mais simples que uma prática radiestésica. Ela é, como eu estou aqui com você hoje, tá? Uma camiseta simples aqui, tranquilo, com um fundo azul, e eu estou conversando com você aqui. Eu não preciso de outras alegorias pirotécnicas para me comunicar com você. A base da comunicação está em eu conseguir chegar ao seu coração, chegar à sua mente com uma informação adequada. E que, claro, você consiga interpretar isso que eu estou falando com você, baseado na sua compreensão, na sua compreensão intelectual sobre o tema. Tá? Eu estou falando para você que gosta de radiestesia, que se interessa pelo assunto, você que está aqui no meu canal, eu tenho tranquilidade para dizer que, se não todos, mas a maioria é chegada em prática radiestésica, geobiologia, diagnóstico vibracional, e tudo isso demanda se debruçar sobre as questões fisiológicas, neurofisiológicas, a estrutura formal, vibracional, que permite uma análise, e temos que tirar desse caminho, temos que tirar
desse processo de análise qualquer penduricalho que eventualmente não vista bem em nós, que não tem nada a ver com a moda. Ainda, nós, nos últimos 10 mil anos, evoluímos muito pouco em termos de dinâmica neurológica. Claro, a gente sabe muito mais coisa do que sabíamos há 10 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, enfim, sei lá. Claro que sim, sei lá não, claro que sim. Entretanto, a nossa dinâmica, a gente está um pouquinho mais fraco hoje por conta das nutelices que a gente vem vivendo hoje. O mertiolate hoje nem arde mais, então, imagina, o processo de retirada da alma no momento que a nossa mãe colocava o mertiolate em cima de um ferimento, 3, 4 segundos, era o momento que a nossa alma se desprendia do corpo. Hoje o mertiolate nem arde mais, né? Então significa que as coisas realmente mudaram muito. E muitos de nós que praticamos radiestesia, olha só o que eu vou falar para você, estamos nos adaptando a esse novo modelo, essa nova alta costura, com estilistas sem a menor expressão sequer cultural, sem a menor expressão técnica adequada para se fazer um bom trabalho. Quando não, tem uma linguagem completamente equivocada. Utilizam termos e expressões, primeiro, que não tem nada a ver com a radiestesia, e segundo, são termos e expressões de outras ciências e que não se aplica efetivamente, os termos usados de forma inadequada não se aplica à prática radiestésica. Então, isso tudo precisa ficar muito bem claro, porque esses penduricalhos, esses adornos, esses bordados, estes brocados, esses pespontados, esses plissados que aparecem no trabalho radiestésico, não tem absolutamente nada a ver com as boas práticas. E olha, eu até ouso dizer, isso não tem nada a ver com radiestesia. É uma prática individual ali, e depois certamente aquilo vai cair no esquecimento, porque você não consegue replicar aquilo, você não consegue usar aquilo numa outra ocasião, num outro momento. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Te peço, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, recomende o nosso canal para as pessoas que você gosta. Eu sempre peço, por gentileza, se você conhece algumas pessoas, 5 pessoas, 5 pessoas, tá? Copie o link desse vídeo que você acabou de assistir agora, copie o link. Pega esse link e manda para 5 pessoas. Coloca no WhatsApp, coloca no e-mail, para 5 pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Tá bom? E nos recomende, olha, eu assisti esse vídeo lá com o Flávio, eu curti o vídeo, eu acho que é um tema legal, ele está misturando alta costura com radiestesia, eu achei que ficou engraçado, eu achei que ficou didático. Enfim, faça um comentário. Isso é muito importante, inclusive aqui embaixo. Fazer um comentário para nós é super importante, porque o nosso crescimento é um crescimento orgânico. Nós não temos, eu posso agora, nesse finalzinho, por outras circunstâncias, a minha monetização foi cancelada. Então, o crescimento orgânico me permite ter essa visibilidade e, eventualmente, divulgar um pouco do nosso trabalho, dos nossos cursos, dos nossos eventos, tá certo? Então, aqui embaixo tem link, aqui na descrição do vídeo, tem o acesso às nossas plataformas de ensino. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre radiestesia, sobre geobiologia e tudo mais, a gente está aqui embaixo, tá bom? Grande abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!